Um jovem garoto teve seu pai morto em sua frente por alguns vikings. Agora, ele segue em busca de apenas uma coisa: a sua vingança. Eu sou Lancelot e o anime de hoje é Vinland Saga. A história se inicia nos mostrando o passado de Thor, um guerreiro viking no meio de uma batalha. Até que de repente, enquanto estava na água, ele decide largar sua espada e ir embora. No presente, vemos seu filho Thorfinn, ouvindo uma história de Leif, um explorador que vivia naquela vila, sobre um novo continente, um local com terras férteis e frutos, os quais ele nomeou de Vinlândia. Isso impressiona as crianças, mesmo que alguns duvidem de tudo que ele contou. Aqui conhecemos as outras integrantes da família: Ylva, a filha mais velha de Thor, e Helga, a sua mulher. Na manhã seguinte, enquanto limpavam a neve, Ylva encontra um homem soterrado, com uma corrente em seu pescoço. Thor decide ajudá-lo. Quando o homem recobra consciência, descobrimos ser um escravo de Halfdan, o qual acabou de embarcar na vila o procurando. Leif tenta intermediar a situação, mas a confusão já havia sido instaurada. Halfdan vai até a casa de Thor. Porém, ao invés de levar de volta seu escravo, o ex-guerreiro negocia, o trocando por 8 ovelhas, 4 vezes o valor que havia custado. Na mesma noite, o homem não resiste e acaba morrendo e sendo enterrado pela família. Um navio de guerra dos Jons Vikings, liderado por Floki, embarca na vila. Eles estão em busca de Thor, pois juntaram-se ao exército da Dinamarca e estão prestes a começar uma guerra contra a Inglaterra. Em uma conversa entre os dois, descobrimos que Thor é considerado um desertor por ter sumido há 15 anos, mas eles estão dispostos a perdoá-lo se ele partir para a guerra novamente ao lado deles. Sabendo que se não aceitar, a vila e os moradores dela correrão perigo, ele concorda. Com isso, os Jons Vikings vão embora. Algum tempo se passa, e um pouco mais distante dali, vemos Floki tramando a morte de Thor. E para isso, contratando Askeladd e seu grupo de mercenários. Alguns jovens se preparam para viajarem junto a Thor. Mas na realidade, isso é só uma fachada. Ele planeja deixá-los seguros junto com Leif, no meio do caminho, e partir sozinho para a guerra. Durante a viagem, eles escutam algo vindo de um barril. Era Thorfinn, que entrou escondido no navio. Seu pai o castiga, mas sem terem o que fazer, seguem a viagem. No decorrer dela, descobrimos mais um pouco do porquê de Thor ter abandonado a vida de guerreiro. Após o nascimento de Ylva, ele começou a temer e ter nojo dos campos de batalha, assim os deixando. Enquanto passavam por um estreito de montanhas, eles são cercados pelos mercenários de Askeladd. Não tendo como voltar, Thor decide enfrentá-los. Com suas mãos nuas, ele dá uma surra em vários deles, até que Bjorn, o braço direito de Askeladd, se junta à luta. Por ter comido um cogumelo berserker, ele entra em fúria, mas como os outros, é facilmente derrotado. Alguns dos mercenários vão atrás dos jovens, mas Thor novamente os impede. Temendo pela vida de seu filho e dos outros, ele desafia Askeladd para um duelo, o qual rapidamente aceita. Usando um ataque surpresa, o mercenário consegue ferir Thor. Porém, o mesmo é muito mais forte que ele, e com suas habilidades vence o duelo. E o que é que foi? Me mate logo. Isso não é necessário. Admita. Eu sou o vencedor desse duelo. Saia com seus homens agora. Me diga por quê. Você ficou na Islândia por 15 anos, guardando toda essa força. Não acha que é um desperdício? Se tenho que depender de algo como uma espada, é porque ainda sou muito imaturo. Um verdadeiro guerreiro
Não precisa de espada. Thors, me diga. Você gostaria de se tornar o nosso líder? Até parece. Foi só uma piada. O quê? Então era só uma piada? Vendo essa cena, Bjorn usa Thorfinn como refém. Você é mesmo um bom homem. Achou mesmo que eu ia seguir as regras do duelo? Eu só queria brincar um pouco com você. Askeladd, você quebrou as regras do duelo. Eu sou o vencedor dessa batalha. Pra mim, tanto faz, porque o meu alvo aqui é você. Eu admito, o vencedor desse duelo é você. Thors dá sua vida em troca da segurança de todos. Leif e os garotos voltam sãos e salvos para a vila. Enquanto os mercenários partiam com o navio roubado, percebem uma pessoa lá. Era Thorfinn, que com muita raiva jura que irá matar Askeladd. Eles desembarcam próximos de uma vila, e Thorfinn vê o quão horrível vikings conseguem ser. Com uma espada em suas mãos, ele encontra seu inimigo dormindo, porém, não é assim que ele quer matá-lo, mas sim em um duelo. Na manhã seguinte, é isso que o garoto faz, desafia Askeladd e é facilmente derrotado. Não possuindo o que comer, ele passa muita fome, tendo que literalmente roer os ossos das refeições daqueles bárbaros. Em sua terra natal, Leif traz consigo os pertences de Thors e más notícias a Helga e Ylva. Embora tentasse parecer forte, a filha mais velha estava completamente triste. Consumido por sua vingança, ele treina e caça para sobreviver. Antes do grupo de mercenários partirem, ele desafia Askeladd novamente, e novamente leva uma surra. Mas vendo que a criança poderá ser útil, ele promete a Thorfinn que se junto a eles conseguir grandes feitos em batalha, ele aceitará duelar novamente. O tempo passa e suas habilidades melhoram cada vez mais, porém, a cada pessoa que ele mata, mais animalesco e sem sentimentos ele se torna. Alguns anos se passam. Enquanto batalhava com alguns ingleses, ele acaba caindo desacordado em um rio e é encontrado na manhã seguinte por uma senhora e sua filha. A mulher tinha um filho mais novo próximo à idade de Thorfinn, o qual morreu de uma gripe forte há 2 anos. Então ela acaba cuidando de seus ferimentos e o alimentando. Durante a noite, ele diz para as duas fugirem e com uma tocha parte em direção ao litoral. Lá, ele prende fogo em uma casa, chamando Askeladd e seu bando. Ao matar um guarda, ele vê a mulher que o ajudou e diz para ela correr o mais rápido possível. Porém, tudo que ela consegue fazer é chorar. Ao olhar para aquela senhora e os vikings chegando, se lembra de sua família. Do mesmo jeito que ela some no meio desse violento ataque, a humanidade de Thorfinn também desaparece, assim não sobrando nada além de sua vingança. Mas alguns anos se passam. Já tendo saqueado as melhores vilas de lá, Askeladd decide ir para a França, conseguir dinheiro. Vendo um embate entre francos, ele decide ajudar quem estava atacando uma fortaleza, pois suspeitava que lá havia um tesouro. Para isso, ele manda Thorfinn como mensageiro e diz que se no ataque ele trazer a cabeça de um general inimigo, eles terão um duelo. Embora o líder desse ataque duvidasse das palavras do garoto, ele aceitou o acordo de dividirem tudo que conseguissem meio a meio. No dia seguinte, os vikings aparecem carregando seus navios em seus ombros. Thorfinn pula direto para a fortaleza em busca de sua presa.
Usando os navios, eles conseguem entrar facilmente, porém, as bestas usadas pelos francos eram muito fortes, destruindo seus escudos sem nenhuma dificuldade. Mas ao subir lá, Thorfinn faz todos pararem de atirar, dando a brecha para Askeladd e seus homens atacarem com tudo. De volta ao topo da fortaleza, o protagonista acaba com alguns besteiros e por fim consegue a cabeça do general inimigo. O líder do ataque pretendia trair os vikings, mas ao chegar na parte do tesouro, viu que eles pegaram tudo e já estavam indo embora. Assim, os mercenários conseguiram todo o dinheiro necessário para passar o inverno, e Thorfinn sua revanche contra Askeladd. O grupo de vikings desembarcou em uma vila de um senhor feudal chamado Gorn. Eles costumam ficar lá no inverno para se abrigarem e descansarem, com muita carne e bebida. A hora do duelo chega. Ao contrário das lutas passadas, Thorfinn está indo muito bem, até conseguindo desarmar a Askeladd. Porém, o chefe dos mercenários começou a falar mal de Thor, fazendo com que o garoto ficasse com muita raiva. Com isso, atacando sem pensar e sendo derrotado mais uma vez. O inverno acaba. O rei da Dinamarca, Sven, decide mandar seu filho Canute para a guerra contra a Inglaterra. Eles avançaram sem parar, devastando por onde passavam. Porém, ao chegar na cidade de Londres, tiveram esse avanço interrompido. Principalmente graças à força monstruosa de Thorkel, um viking gigante muito poderoso. O bando de Askeladd também estavam tentando chegar em Londres. Buscando alguma maneira de acabar com aquele monstro, Askeladd manda o seu Pitbull atrás dele, prometendo um duelo caso vencesse. Thorfinn consegue chegar até a ponte onde Thorkel estava. Lá, eles têm uma ótima batalha, mas a diferença de força era grande demais. Em um momento de descuido de seu oponente, o protagonista consegue arrancar 2 dedos dele, conseguindo soltar suas mãos daquele maníaco. Impressionado pela bravura, Thorkel pergunta o nome do garoto, e quando escuta que seu pai era Thor, tenta conversar com ele, porém, Thorfinn foge antes dele falar qualquer coisa. Floki e o rei discutem essa situação em Londres. Não querendo gastar tanto tempo em uma única cidade, Sven diz para retirarem a força principal, deixando apenas 4.000 homens para continuarem o cerco, e todos eles sob liderança de seu filho Canute. O grupo de Askeladd também parte com a maioria do exército. Um tempo se passa, enquanto estavam saqueando uma vila, encontram um cavaleiro que estava no cerco de Londres. Ele diz que Thorkel com seus 500 homens foram até eles e os dizimaram, pegando como reféns o príncipe, Ragnar seu escudeiro e um padre. Além disso, conta que aproximadamente 400 homens estão se reunindo para resgatarem Canute. Mas de repente, Askeladd corta a cabeça dele e diz a seus homens que eles sozinhos resgatarão o príncipe, visando toda a recompensa só para eles. Os homens que se reuniram para o resgate começaram uma batalha contra Thorkel. Aproveitando a confusão, Askeladd e seu grupo colocam fogo na floresta. No meio das chamas, Thorfinn consegue salvar Canute, mas é encontrado por Thorkel. Lá, ele revela conhecer Thor, o qual diz que foi o único homem mais forte que ele. Por causa do fogo aumentando, eles não conseguem continuar a conversa. O protagonista retorna junto ao príncipe, e é quando vemos seu frágil rosto. Fala pessoal, tô dando uma passadinha aqui para pedir que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Eu tô tentando trazer vários vídeos durante a semana, mas a recomendação do canal tá cada vez mais baixa. Então eu preciso da ajuda de vocês. Obrigado desde já e bora voltar para o resumo.
Askeladd manda por um balseiro uma carta urgente para um lugar misterioso. Thorkell está cada vez mais perto de seu grupo, fazendo com que eles cada vez mais duvidassem de seu líder. Os mercenários chegam em uma espécie de ruína. Lá encontram alguns homens com navios. Eles fazem parte do exército de Gales e os levam para seu país. Os galeses os estão ajudando para que no futuro façam um pacto de não agressão e não se metam nos assuntos de Gales. Eles pretendem avançar a pé pelo país. Entretanto, alguns galeses os param. Por não acreditarem nas palavras de dinamarqueses, dizem que não os deixarão passar. Mas após uma conversa junto com Askeladd, descobrem que o mesmo é descendente de Artorius, por meio do sangue de sua mãe, e também revela odiar os dinamarqueses. Além disso, ele conta seus planos com o príncipe Canute, assim conseguindo passar com seu grupo pelo país. Já na Inglaterra, uma tempestade de neve complica as coisas para Askeladd e seus homens, os quais encontram uma vila e a saqueiam completamente, matando todas as pessoas daquele lugar, pois assim era melhor do que deixá-los lá morrendo de fome. Thorkell descobre sobre o paradeiro dos mercenários, indo rapidamente atrás deles. Thorfinn, Ragnar e Canute passam um tempo agradável juntos, até que o escudeiro do príncipe é chamado por Askeladd. Entretanto, aquilo era uma armadilha, com ele sendo apunhalado pelas costas. Askeladd fez aquilo para deixar Canute mais forte, pois Ragnar o mimava demais. Antes de morrer, ele faz o mercenário jurar que protegerá o príncipe. Além disso, conta que a corte está dividida entre Canute e seu irmão mais velho, Harold. Na realidade, o rei havia deixado Canute lá para morrer durante a guerra. Assim, o reino não se dividiria. Até o fim, Ragnar queria ver Canute, pois para ele, o príncipe era como um filho. Alguns homens decidem trair Askeladd trocando de lado, o qual diz para escolherem quem quiserem, mas os que forem com ele não terão tempo para descansar. Ao encontrar os desertores, Thorkell mata cada um deles, pois não admite guerreiros que se rendem antes mesmo de lutar. O bando restante também está planejando trair Askeladd, mas como ele já esperava isso, preparou Bjorn e Thorfinn para saírem com o príncipe, enquanto ele ficava ali enfrentando boa parte dos traidores. Percebendo que o plano de Askeladd era ficar ali mesmo custando sua vida, Thorfinn rouba um cavalo e vai até ele, o qual não consegue enfrentar tantos homens, que com flechas o imobilizam. Novamente, os traidores morrem um por um, assim que Thorkell aparece com seus homens. Thorfinn chega e, pensando que o gigante mataria sua presa, ele o desafia pela vida de Askeladd. Durante o duelo, Thorkell conta sobre o passado, que após Thor deixar os Jons Vikings, eles se reencontraram. Com um olhar diferente de qualquer outro guerreiro e com as mãos nuas, Thor o derrota, indo com sua mulher e filha embora. Enquanto conversava com o padre sobre amor e a vida, Canute entende melhor sobre o mundo e com sua gentileza para Bjorn, que estava em seu modo berserker. Mas por causa disso é fatalmente atingido, só não morrendo por ter sido tratado pelo padre. Tendo sua feição mudada, o príncipe vai rumo à batalha. Thorfinn tem seu braço quebrado, e Thorkell o conta mais sobre o passado. A mãe do garoto é filha de um dos líderes dos Jons Vikings, irmão mais velho de Thorkell, o que faz dele seu tio-avô. Aproveitando o tempo que o gigante contava sobre seu passado, ele conseguiu se recuperar e junto a Askeladd fazem um plano. Ele lembra de uma batalha do passado, onde Thorkell foi quase nocauteado,
Sua fraqueza é em seu queixo. A batalha continua. Usando o reflexo do sol como distração, Thorfinn consegue acertá-lo em sua fraqueza. Fazendo-o cair e o atacando sem parar, o garoto consegue arrancar um olho do gigante. Porém, os aliados dele interrompem a luta, o que o faz sentir muita vergonha, declarando Thorfinn como o vencedor. De repente, Canute aparece. Ele consegue convencer Thorkell a batalhar ao seu lado contra o rei Sven. E com isso, mudando a maré da batalha ao seu favor. Na base do exército dinamarquês, Canute junto a Thorfinn e Askeladd se encontram com o rei, o qual os intimida com vários soldados. Mas graças à astúcia de Askeladd, tudo termina aparentemente bem. Enquanto bebiam e comiam, o irmão mais novo de Ragnar aparece, o qual bajula demais Canute. Porém, eles suspeitam que ele seja um espião do rei. Lif também estava naquela cidade. Olhando a travessia do príncipe, ele vê um rosto familiar. Era Askeladd, o homem que matou Thors, o qual estava executando um plano para ficarem um passo à frente do rei. Com medo de que Sven separasse eles de Thorkell, ele utiliza uma garota como sósia do príncipe. Um assassino com uma besta mata a garota. Thorfinn o persegue e mata ele facilmente. Mas naquele momento, o garoto se encontra com Lif, o qual, assim que descobre o seu nome, o abraça com extrema felicidade. Thorfinn conta a ele que está ali buscando vingança, por isso não poderá voltar. Lif diz que estará o esperando naquela cidade até o jovem mudar de ideia. Descobrimos que foi Askeladd que contratou o assassino. Além disso, pagou pessoas para fomentarem o boato que o rei mandou matar seu filho, o que faz com que ele não possa dar ordens desfavoráveis a Canute, pois Sven precisa do apoio do povo. No dia seguinte, chega o momento do duelo de Thorfinn contra Askeladd. Entretanto, antes de começarem, Bjorn toma o lugar do protagonista. Por estar muito próximo da morte, ele decide ter um fim em uma luta contra seu companheiro de guerra. O primeiro golpe de Askeladd não é fatal, então ele se apressa para acabar com o sofrimento de seu braço direito. Mas antes disso, Bjorn diz que queria ser amigo de Askeladd, o qual revela que ele foi seu único amigo. Mesmo tentando não demonstrar, ele ficou abalado com essa perda. O duelo de Thorfinn começa. Mesmo desarmado, Askeladd dá uma surra em Thorfinn, só não o matando por não querer. Ele explica que geralmente o garoto pensa durante suas batalhas, mas quando o sangue sobe para sua cabeça, ele se torna um idiota, fácil de prever. E é por isso que sempre perde. Askeladd decide ensiná-lo como matar alguém que despreza. Para isso, contando sobre seu passado. Sua mãe era uma escrava, mas por estar doente e não ter como trabalhar, ele tinha que fazer tudo. Estando sempre coberto de cinzas e fuligem, todos o chamavam de Askeladd. Olaf, seu pai, era um viking de família rica, que usou sua mãe enquanto estava saudável, porém, ao adoecer, foi tratada como lixo. Certo dia, ela confundiu Olaf com o herói Artorius. Prestes a matá-la pelo incômodo, Askeladd aparece com uma espada para salvá-la. Mesmo perdendo, o homem viu potencial em seu filho bastardo. Então, o leva para morar com ele e seus irmãos mais velhos. Na mansão de seu pai, ele refinou sua etiqueta, se esforçou nos treinamentos e fez amizade com todos. Por 2 anos, ele tentou ao máximo ser o filho exemplar. Quando também possuía o direito à herança, ele pôs seu plano em prática.
Com a espada do irmão mais velho que seu pai não se dava, ele o matou enquanto dormia. Os outros irmãos, achando que o dono da espada era o culpado, o lincharam e enforcaram. Askeladd complementa, dizendo que se em 10 anos ele ainda não venceu, é por ser um idiota. Após todos irem embora, desolado, Thorfinn lembra de tudo que passou até chegar ali, enquanto olhava para o céu. A reunião entre o rei e Canute começa. Tudo estava indo conforme o plano de Askeladd, até que o rei fala sobre um ataque ao país de Gales, terra natal dele. Flock percebe como ele se abalou, contando isso rapidamente ao rei. Enquanto isso, Thorfinn foi preso por ter se metido em uma confusão na cidade. Leif vai até a prisão conversar com ele. Lá, tenta convencê-lo a voltar para casa, para que ambos possam ir para a Vinlândia juntos. Ele paga sua fiança e o protagonista até acaba embarcando, mas quando Leif se deu conta, o garoto já havia sumido. Askeladd se pergunta o que fazer nessa situação. Nisso, pede uma palavra com o rei, dizendo os malefícios de atacar Gales agora. Sven, entendendo o ponto fraco dele, chega próximo a seu ouvido. Ele fala para escolher entre Canute ou Gales. Caso traga a cabeça do príncipe, o país será poupado. Não querendo abrir mão de nenhum dos dois, ele encontra uma terceira opção. A sua cara é desagradável. O que foi que você disse? Não está mais ouvindo direito, seu velhote. Você não tem o rosto de um rei. Não se movam, guardas. O rei está ao alcance da minha espada. O que está achando, seu bárbaro? Por ridicularizar minha família e meu povo, merece a morte certa. Eu vou lhe dizer qual é o verdadeiro nome que recebi da minha mãe. Eu sou Lucius Artorius Castus. Eu sou o legítimo rei e governante de toda a Britânia. Askeladd mata diversos guardas. Seu plano é ser morto por Canute. Como outro irmão está longe, ele poderá tomar o posto de rei. Assim, salvaria os dois. No meio dessa confusão, Thorfinn aparece, vendo seu alvo morrer nas mãos do príncipe. Bom trabalho. Ei, Askeladd! Ei, careca! Por que tá tirando o cochilo agora, seu idiota? Seu grande idiota. Ande, me mate logo. Eu vou te dar a minha vida. Tá tirando uma com minha cara? Não era pra ser desse jeito! E a nossa luta? Era eu que deveria te matar! Como é que você pretende viver? De agora em diante, pelo que você pretende viver, Thorfinn, eu aposto que não pensou nisso, não é? Siga em frente, sempre. Vá além do mundo que o Thors viu. Vá além dele, filho de Thors. Em fúria, Thorfinn ataca Canute, mas é parado por Thorkel. Entretanto, conseguindo cortar o rosto do príncipe, o qual impede os guardas de matá-lo, dizendo que depois dará a ele o devido castigo. Após isso, Canute pega a coroa de seu pai e se declara o novo rei da Dinamarca. E é isso, pessoal. Esse foi o resumo da primeira temporada de Vinland Saga. Deixe aqui nos comentários se vocês estão ansiosos para a segunda temporada, que lançará em janeiro de 2023, e também outro anime para próximos vídeos.